Bom dia a todos. Chama à frente, Gideon. Nós daremos sequência à nossa classe de novos membros, reeducação daquilo que é essencial para a igreja, do Evangelho e do que o Evangelho produz nas nossas vidas e o que isso tem a ver com a vida da igreja. Certo? Duas boas-vindas também para aqueles que nos acompanham pela internet, sejam bem-vindos. Nós vamos dar sequência, como já disse, às aulas daqueles que querem se tornar membros da igreja ou serem batizados. E nós já trabalhamos 2 temas, apesar de terem sido dados em 3 aulas. O primeiro tema foi sobre o novo nascimento, o segundo tema foi sobre o jugo de Cristo, e o terceiro tema de hoje é sobre seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Nós temos mais um último tema, que será dado no domingo que vem, que será sobre como nós fazemos isso, ou como pessoas ao redor do mundo, e principalmente nos tempos bíblicos, tentaram seguir a Jesus juntos, e como nós temos tentado fazer, e principalmente como nós iremos propor que seja feito. Os irmãos talvez estejam percebendo que à medida que nós avançamos nos estudos, algumas coisas estão sendo confrontadas, algumas ideias, alguns paradigmas que são puramente herdados por tradição. E às vezes a gente faz sem questionar biblicamente porque faz as coisas. E nós estamos intencionalmente confrontando essas coisas, olhando para a Escritura, vendo o que Deus tem a dizer sobre isso. Não queremos, nós, antes de sermos batistas, somos cristãos. Queremos ser batistas, porque batistas entendemos ser a maior reflexão, a melhor conclusão do ensino bíblico. À medida em que a gente for estudando a Bíblia e isso confrontar a tradição, a gente prefere ficar com o quê? Deveríamos ficar com a Escritura, e é isso que a gente tem tentado fazer. Na próxima aula, nós vamos trazer uma conclusão para toda a igreja, sobre como nós queremos seguir a Jesus a partir de agora, de uma maneira mais simples, com um fardo menos pesado sobre os nossos ombros, com seriedade, naturalmente, fidelidade à Escritura, mas de uma maneira mais humana, mais amorosa, sem negligenciar a palavra de Deus, a firmeza da palavra de Deus. Tá bom? Então você tem a liberdade de levantar a sua mão em qualquer momento da aula, de questionar, de discordar, de pontuar alguma coisa, de acrescentar. Tá? E se a gente cometer algum erro bibliográfico, histórico também, olha, isso está errado e tal, fique à vontade, não tem problema nenhum. Tá bom? Todos bem com isso, com essa proposta? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Antes de nós abrirmos um texto que será pregado, ou melhor, será estudado nessa manhã, nós vamos dar um contexto do que já vimos até hoje, bem rapidinho, né, Gideão? E depois nós vamos propriamente dito para um texto que vai ser o nosso objeto de estudo dessa manhã. Só para que a gente possa lembrar, Gil, fala para nós qual foi o conteúdo do primeiro estudo, rapidamente aí. Ok, vamos lá. Jesus ensinou que veio inaugurar o reino do céu e que alguém só pode participar deste reino se nascer de novo. O que acontece por ação do Espírito Santo, quando a pessoa crê nele. Isso só acontece com a ação do Espírito Santo, não é ninguém que converte ninguém, não é ninguém que ilumina ninguém, e sim Deus através do Espírito Santo. Este crer em Jesus significa tomar sobre si o seu jugo, que é a sua interpretação da lei de Deus, né? Deus, ele trouxe a sua própria lei. Certo. Então, a primeira aula foi sobre o novo nascimento, certo? Que é produzido pelo Espírito Santo. Nós já vimos sobre isso. E aí o Gil já pegou a segunda aula. Vou pedir para o Gideão trabalhar para nós um pouquinho o que a gente viu nessa segunda, que é essa ideia de o que significa crer em Jesus. Uma vez que
se creu em Jesus, embora a ação primeira indiscutivelmente seja do Santo Espírito, quem crê é quem foi alcançado pelo Santo Espírito, né? Então, o Espírito intenta salvar e salva, mas ele não crê pela gente. Em algum momento a gente deposita fé por nós mesmos em Jesus Cristo como Salvador. Uma vez feito isso, o natural deveria ser tomar o jugo de Jesus Cristo, que é o conjunto de interpretações práticas da lei. Então, todos os rabinos tinham uma interpretação própria da lei, e como a religião judaica era basicamente comportamental, então eles estudavam a lei nos mínimos detalhes para tentar identificar todas as práticas possíveis de se aplicar a lei, tudo que era possível, tudo que tivesse relacionado à lei. Então eles procuravam transformar isso numa prática, e todo esse conjunto era chamado de jugo. Então cada rabino tinha o seu jugo. Um dizia que você poderia sair da sua casa se ela pegasse fogo no sábado com a roupa do corpo só, porque se você levasse uma sacola você estaria trabalhando. O outro vai dizer assim, não, você não pode levar a sacola mesmo, mas você pode vestir quantas roupas você conseguir, porque você não vai estar trabalhando, você vai estar saindo vestido. Então você pode colocar 10, 20 calças, o que você conseguir, você sai com ela no sábado se sua casa pegar fogo, e isso não é trabalhar. Então, um rabino tinha um jugo, que era o seu conjunto de interpretações práticas da lei, um outro rabino tinha outro. Jesus vem e fala, não, eu tenho o meu jugo, eu tenho a minha maneira de interpretar a lei, e vocês tomem o meu jugo, tomem de mim, aprendam de mim. E ele falou, viram o que foi dito, eu porém vos digo, e tudo aquilo mais. Então, uma vez nascido de novo, o Espírito Santo nos leva a Cristo, e Cristo nos apresenta o seu jugo, a sua maneira de interpretar e de viver a lei, uma maneira impossível de se viver, né? Acho que foi isso. Muito joia. Então, resumimos aqui o conteúdo das duas últimas aulas, na verdade, as 3 últimas aulas, né? Até agora. Hoje nós vamos falar sobre o padrão dessa nova vida, essa nova vida do cidadão do reino do céu, uma vez que ele nasce de novo sob a ação do Espírito Santo. E nesse mesmo momento é o momento em que ele crê em Jesus, e crer em Jesus significa então se submeter ao que Jesus diz, ao cumprimento de Jesus da lei, como foi falado. A pessoa passa a ter uma nova vida, e o padrão dessa nova vida pode ser resumido na seguinte sentença: seguir a Jesus. Esse é o padrão da nova vida de quem nasce de novo, quem crê em Jesus. Qual é o padrão de quem nasce de novo? Seguir a Jesus. Qual é o padrão que se espera de mim e de você? Seguir a Jesus. A pergunta é, você está seguindo a Jesus? Como vou saber? É para isso que nós temos essa aula aqui. O que é seguir a Jesus? Há 2 passagens, nós vamos ler elas rapidamente, só a nível de contexto, que são palavras do próprio Jesus que deixam muito claro o que ele espera de alguém quando o assunto é segui-lo. O que é seguir a Jesus? Nas palavras do próprio Jesus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8, versículos 34 e 35. Marcos capítulo 8, versículos 34 e 35. Diz assim a palavra de Deus. Todos achamos? Marcos 8, 34 e 35. E chamando a multidão com os discípulos, Jesus disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, irá preservá-la. Você percebe
uma condição. Você quer vir após Jesus? Vir após é a mesma ideia de seguir os passos. Já brincou de o mestre mandou? Em que um vai na frente e vai fazendo gestos, e o que vem atrás tem que imitar tudo. É isso que Jesus está dizendo. Você quer seguir os meus passos? Quer ser um seguidor meu? Pois bem, são três passos aqui. Primeiro, qual o primeiro passo? Qual que a gente viu aí no versículo 34? Se alguém quiser vir após mim, primeiro, negue a si mesmo. Segundo passo, tome a sua cruz. E terceiro passo, qual que é o terceiro? Siga-me. Siga-me. Jesus diz isso um pouco parecido em Lucas, capítulo 9. Só que ali tem um elemento muito interessante que eu queria destacar. Lucas também relata essas palavras de Jesus, mas ele inclui um detalhe que Marcos não incluiu. Não significa que Jesus não tenha dito isso. Jesus disse, mas Marcos achou por bem não incluir. Lucas preferiu incluir. Lucas 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, 3 passos. Primeiro, negue a si mesmo. Segundo, tome sua cruz. Terceiro, siga-me. Aqueles mais atentos perceberam que eu pulei um trecho aí do tome a cruz, não é? Qual é o trecho que eu omiti aqui, agora eu vou ressaltar? Diariamente. Isso não está lá em Marcos, né? Mas está aqui em Lucas. Jesus disse isso e Lucas aprova ele incluir. Esse processo é um processo constante, diário. Pelo menos o tomar a cruz. Todos os dias. A gente vai, antes de prosseguir, tentar entender o que são esses 3 passos. 3 passos que envolvem seguir a Jesus. Os 3 passos que Jesus quer de mim e de você. Se nós queremos seguir a Jesus. Se nós dizemos seguir a Jesus, essas 3 coisas devem estar presentes na nossa vida. Todos os dias, diariamente. Você segue a Jesus? Vamos ver então o que ele quer de nós? Primeiro, Gideon, negar a si mesmo, o que isso significa? Essa citação de Jesus Cristo está nos 4 evangelhos. Poucas citações estão assim nos 4 evangelhos. Essa é uma delas, com um detalhe ou outro, mas parece que há uma importância nisso, né? Parece ser um resumo de uma mensagem, uma ideia que precisa ser compreendida. O negar a si mesmo é abrir mão de sua justiça própria, abrir mão de de seus desejos naturais, não só de uma justiça própria, mas também de uma inclinação natural, e buscar o prazer e a felicidade no Altíssimo por quem Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Então, toda busca do homem, falei isso aqui um outro dia, todos buscam a felicidade, cantamos hoje. Blaise Pascal, matemático, ele disse que todos buscam a felicidade. Uns se lançam à guerra, os que se lançam à guerra e os que a evitam, todos fazem pelo mesmo motivo, em busca da felicidade, em busca de um prazer que vai trazer um bem-estar, mesmo que momentâneo. Então, todos os homens fazem isso. Eclesiastes também vai dizer isso. Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas o homem busca a felicidade nas coisas que deveriam ser um fardo. Então, negar a si mesmo é abrir mão de toda a inclinação natural, todo o desejo natural do homem em busca de prazer e em busca de felicidade, é fazer morrer isso, porque esse é o caminho natural do homem, não é o caminho de Deus, mas implica também abandonar a justiça própria, uma sensação de mérito, de merecimento externo, moralista, né? Muito joia. Recentemente, antes de toda essa pandemia, nas últimas aulas que tínhamos de escola bíblica,
Parece que foi em outro século, né, que a gente podia ficar perto um do outro, em uma sala bem menor. Nós pudemos falar a respeito de uma matéria que é muito importante quando a gente quer ajudar pessoas com a Bíblia, as pessoas a lidarem com seus problemas, seus pecados, seus dilemas, suas dúvidas. E uma das conclusões que nós chegamos olhando para a Escritura, é por que as pessoas fazem o que fazem? Por que elas fazem o que fazem? Não só coisas boas, mas coisas ruins também. A resposta foi porque elas querem o que querem. Parece ser simples, mas é exatamente isso que a Escritura mostra. Por que você faz tudo o que você faz? Porque você tem algumas coisas que você quer. E aí você trabalha para alcançar essas coisas. E essas coisas, naturalmente, por causa da queda ao pecado, naturalmente são para buscar o nosso próprio prazer. Alguns tentam satisfazer o próprio prazer com conforto, com o dinheiro, com a paz de espírito, com a saúde, com a própria família, com uma alta posição no trabalho, com um carro novo. Outros querem satisfazer o próprio prazer com o sexo ilícito ou até lícito, com um casamento perfeito, com a violência, com o roubo, tentam extravasar todos os seus desejos e prazeres. Ou seja, todos nós buscamos prazer. E o nosso pecado faz com que busquemos apenas o próprio prazer, separados de Deus. É isso que acontece com uma pessoa que não conhece a Cristo. Ela quer se satisfazer em qualquer área que seja, ou em várias áreas ao mesmo tempo, separado de Deus, ignorando a Deus, que na verdade é a fonte de todo e qualquer prazer, e que nos mostra que nós não fomos criados para nós mesmos, fomos criados para Ele. E quando olhamos para Ele, encontramos satisfação, não para o prazer próprio, mas porque encontramos satisfação no propósito ao qual fomos criados. Fomos criados para o Altíssimo, para Deus. E quando nos relacionamos com Ele, esse vazio que há em nós, do tamanho de Deus, é preenchido. Nada mais preenche, apenas Deus. Então, negar a si mesmo é abrir mão desse caminho natural do pecado, que faz com que a gente busque prazer em qualquer coisa, menos em Deus. Abrir mão disso. Ficou claro? Alguém quer comentar alguma coisa aqui? Uau! Só isso aqui já poderíamos encerrar a aula e ir embora, batendo no peito e dizendo: tem misericórdia de mim, um pecador. Porque tem mais 2 passos ainda. Olha como é simples, mas ao mesmo tempo é profundo. Negar a si mesmo. Mas Jesus diz, em segundo lugar, quem quer vir após Ele, precisa... Qual que é o segundo passo? Tomar a cruz. E em Lucas nós temos um acréscimo: diariamente, dia após dia. O que significa tomar a cruz diariamente? Gil, explique para nós. Tomar a sua cruz diariamente é fazer morrer os desejos naturais do coração, de forma visível e pública, de modo que todos percebam a negação de si mesmo. Fazer morrer, mortificar o seu próprio desejo, de forma que as pessoas possam ver. É interessante que há um tempo atrás, eu não sei quantos, mas talvez das mais antigas aí, viam que quando as pessoas começavam a usar roupas diferentes, eles investigavam por que a pessoa estava usando roupas diferentes. Principalmente as roupas sociais, né, que tapava tudo e era diferenciada. E as pessoas falavam: fulano virou crente. Eu não sei quantos lembram disso, mas é assim, pelo menos lá para o interior de onde eu vim, isso é uma das coisas que evidenciam, né, aos olhos humanos, era os trajes das pessoas. Os trajes, a pessoa às vezes andava em boteco, não anda mais. Tem algumas igrejas mais radicais lá que até proíbe de jogar bola, né? Não que isso seja uma coisa santa, né, mas proíbe. E isso era uma maneira deles manifestarem, uma das maneiras deles se manifestarem e dizer que agora são uma vida nova, que agora estão lutando
para que os seus maus desejos não venham à tona, sejam mortificados. Então, é você abandonar a sua natureza, o seu caminho natural, e procurar tomar o jugo de Cristo para si e fazer a vontade dele e não a sua. Então, aos olhos humanos é roupa, é coisas assim. E a própria Bíblia diz que não é você deixar de fazer isso ou aquilo que vai frear os seus impulsos. Não é você vestir uma roupa longa ou uma maquiagem assim assado que vai frear. Muitas vezes as pessoas usam isso como uma maneira de se esconder, na verdade, de esconder o seu mau desejo que brota ali o tempo todo. Mas na verdade a Bíblia fala que isso tem que partir. Isso tem que acontecer de um coração quebrantado, um coração que foi modificado pelo Senhor. Então ela, por si mesma, ela não consegue. Então ela faz isso porque Deus o ajuda, né? Ajuda. Então ela faz morrer os desejos da carne. Então ela toma a cruz do Senhor dessa forma. É interessante quando se pensa em tomar a cruz. Normalmente se ouve, né? Meu tio é a minha cruz, né? A minha mãe é a minha cruz, o meu irmão é a minha cruz, esse traste aí do meu lado e tal. Ou, essa doença que eu tenho é a minha cruz, eu tenho que carregá-la e tal. Pode até ser que você compreenda como um fardo que você tem que carregar, mas isso nada tem a ver com o que Jesus está dizendo aqui. Primeiro que a sua família você não escolhe, né? Então se ela está aí, não é uma cruz que você toma, é uma cruz que te é imposta, é jogada sobre os seus ombros, você tem que carregar. Uma doença, ninguém escolhe uma doença. Se pudesse escolher, diria não para a doença. Então ela vem sobre você. O que Jesus está dizendo é algo que nós tomamos a iniciativa. A cruz está ali, você vai até ela e você toma ela. Você joga ela sobre os seus ombros. Você escolhe carregar esse fardo. Bom, mas então o que é cruz? Na época em que Jesus está dizendo isso aqui, para os ouvintes dele isso é muito claro. Normalmente na sexta-feira, quando você acordava de manhã antes de tomar o seu café, e você abrisse a janela do seu quarto, e visse uma multidão se aglomerando na rua, em Roma, você visse alguém lá no meio, sendo xingado, humilhado, carregando uma viga de madeira nas suas costas, naturalmente te vinha dois pensamentos. Primeiro pensamento, aquele homem está carregando uma cruz. Segundo pensamento, ele está morto, apesar de viver. Porque o caminho que ele está seguindo com aquele pedaço de madeira nas costas é em direção ao Gólgota, que era o local de punição aos crimes, os piores crimes da época, e lá ele será crucificado, e até chegar lá ele tem que carregar a própria ferramenta que irá matá-lo. Ou seja, ele está vivo, ele respira, você pode se conseguisse falar com ele responderia, mas você já sabe, ele já está morto. É como alguém no corredor da morte. Morrerá em poucos minutos, morrerá em algumas horas. Ele já está morto, é um morto-vivo. É um The Walking Dead. Ele está vivo, mas ele está morto. É questão de tempo para ele morrer. Quando Jesus diz isso aos discípulos, o que ele está dizendo? Todos eles sabiam dessa cena. Tome a sua cruz. Ele está dizendo, publicamente, mostre para todos que você já morreu. As pessoas vão olhar para você e vão falar, lá vai um morto-vivo. Lá vai uma pessoa que já morreu. Mas está viva? Mas já morreu. E a pergunta é, morreu para o quê? Morreu para quem? Qual que é a resposta? Morreu? Morreu? Para si. Ele negou a si mesmo. Diariamente ele faz isso. O negar a si mesmo é individual. Só eu sei que estou me negando em muitos momentos. Quando eu impeço de demonstrar minha ira, minha raiva, o meu egoísmo, e talvez ninguém percebe, apenas eu e Deus sabemos. Mas o tomar a cruz é evidenciado para os outros. Eu me nego e as pessoas conseguem perceber isso.
Por que você não faz o que todo mundo faz? Senta aqui que eu vou te explicar. Eu não vivo mais para o meu próprio prazer. Eu não vivo mais para mim. Você é louco? Sim. Porque quem quer preservar a própria vida irá perdê-la. Mas quem perder a vida nesse mundo por causa de Cristo irá ganhar a vida. Tomar a cruz é fazer morrer os desejos naturais de forma que as pessoas percebam. Então, é impossível alguém dizer que segue a Jesus e ninguém percebe isso. Ele pode até dizer, não, mas eu nego os meus desejos. Mas se você nega os seus desejos, diariamente isso será evidenciado. As pessoas olharão para você e verão um moribundo, um defunto vivo, alguém que está vivo, mas está morto para si mesmo. É diferente de todos os outros. Ficou claro? Gideão? É contra a cultura. Contra a cultura porque o mundo pagão, declaradamente pagão, por exemplo, tem uma propaganda antiga do Pão de Açúcar que o Arnaldo Antunes cantava, o que faz você feliz. O Arnaldo Antunes é aquele cabelinho assim do tribalista, não sei se os irmãos lembram. Não é tão antigo assim. O que faz você feliz, o Pão de Açúcar, passava na TV direto isso. Então, e não está só aí fora, está dentro da igreja também. Por exemplo, os nossos jovens, eles piram com 17 anos por conta do vestibular. Por quê? Porque eles não sabem qual é a profissão que vai dar mais prazer, que vai dar mais satisfação. Porque a gente ouve constantemente que a gente tem que fazer o que a gente gosta, porque fazer o que gosta vai fazer melhor. Se você não fizer o que você não gosta, você não vai fazer bem. Então, você precisa fazer o que você gosta. Pensamento hedonista. Então, eu vou exercer que ministério na igreja. Eu vou exercer o que eu mais gosto. Bom, não faz sentido esse tipo de coisa, né? A gente tem que fazer o que vai glorificar a Deus. E se aquele ministério que eu não gosto, eu vou conseguir servir aos meus irmãos e vou conseguir servir a Deus da mesma forma, por que então não vou fazer? Né? Então, vou seguir esse curso ou aquele outro curso. Bom, por quê? Bom, vou seguir aquele porque aquele lá é o que vai me dar prazer. Um pensamento hedonista, né? Não deveria ser tão simples assim para o cristão, né? Tudo bem com isso? Vamos embora então? Não, porque tem mais um. Se já não bastasse negar a si mesmo e tomar a cruz diariamente, uma iniciativa nossa, Jesus diz o último passo. Qual é o último passo para vir após Ele? Segui-lo e siga-me. Seguir a Jesus, em termos bem simples, Gideão, diga para nós. Seguir a Jesus, eu gosto de uma expressão, um ditado dos dias de Jesus, dos rabinos. Eles diziam que o discípulo tinha que andar tão perto do seu mestre que no final do dia ele deveria estar coberto com a poeira dos pés do seu mestre. Então, seguir Jesus é tentar caminhar tão próximo de Jesus, de modo a ser coberto com a poeira dos pés de Jesus. Não é algo externo, tem que ser de dentro para fora, né? Tem que ser a inclinação do coração. Eu tenho que amar a Jesus, eu tenho que conhecer a Jesus, eu tenho que tentar reproduzir o máximo possível o modo de viver dele, mesmo que seja impossível para mim. Mas eu tenho que imitá-lo em todas as questões possíveis. Eu tenho que ser coberto com a poeira dos pés dele. As pessoas, ao olhar para um seguidor de Jesus, devem identificar com facilidade, ou pelo menos deveria. Há alguém ali que segue, esqueci a palavra. Como é que usam? É quase como um fanático. Eu não lembro a palavra que o pessoal gosta de usar quando alguém segue assim muito um fanático, como se fosse um fanático. Há uma outra palavra, eu esqueci aqui. As pessoas deveriam nos identificar facilmente. Ali é um seguidor de Jesus. Ele segue cegamente os ensinamentos de Jesus sem questionar. Deveria ser algo assim.
A primeira vez que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos no livro de Atos, sabe o que significa cristão? Interessante. Hoje nós usamos muito essa expressão, né? Cristão. Mas quando você olha para a Escritura, quase poucas vezes os seguidores de Jesus são chamados de cristãos. Se você procurar essa expressão na Bíblia, ela é repetida poucas vezes, eu diria que não passa de 15 vezes em todo o Novo Testamento. Porque não se chamava seguidores de Jesus de cristãos, se chamava de discípulos. E discípulo transmite essa ideia de alguém que segue os passos do mestre e o imita em todas as coisas. Quando a gente chama as pessoas de cristãos, parece que isso se perde um pouco, né? Mas a palavra cristão significa literalmente pequeno Cristo. Alguém que é como se fosse Cristo, mas de uma maneira menor. É isso que deveria ser a vida de um seguidor de Jesus. Alguém a quem você olha e você diz, você é diferente de todos os demais, e talvez diferente até mesmo de mim. Você parece com alguém, e quando você compara a vida dessa pessoa com a de Jesus, você fala, é verdade, parece com Jesus. Tem imperfeições, mas vez ou outra eu vejo uma demonstração de generosidade, de amor, de paciência, de misericórdia, de graça na vida das pessoas, na luta contra os seus pecados, que eu só vi em uma pessoa na história, em Jesus. Essa deveria ser a marca de um seguidor de Jesus. Ele nega a si mesmo, ele toma a sua cruz, e ele imita Jesus, ele segue Jesus. Novamente a gente volta para a pergunta: você segue a Jesus? O que as pessoas ao seu redor diriam? O que seus familiares, parentes que te visitam, os seus colegas de trabalho, de faculdade, clientes, patrões, eles diriam, ali está um seguidor de Jesus? Ou eles simplesmente diriam, ali está um religioso, que vai para a igreja de vez em quando, e me convida? Ou veria, ali está sim uma pessoa que vai para a igreja de vez em quando, mas que tem uma vida completamente diferente da maioria das pessoas. Por quê? Eu não sei, mas é diferente. É melhor. Parece com Cristo. É uma pergunta retórica, né? Algum comentário até aqui? Esse é só o contexto, tá? A gente vai entrar agora no texto propriamente dito dessa manhã. Isso parece ser pesado, não parece? É pesado. Mas só é verdadeiro e só é possível na vida de alguém que nasceu de novo. Não por decisão própria, mas pela ação do Espírito Santo. Alguém que é capacitado pelo Espírito Santo. E alguém que tomou sobre si o jugo de Cristo. Se você está ouvindo isso aqui, e eu talvez está em casa aí ouvindo isso, e diga, eu quero isso, mas para mim é impossível. Se você não nasceu de novo, se você não tomou sobre si o jugo de Cristo, isso aqui vai ser impossível mesmo, você não vai conseguir. Nem tentar. Isso é só para quem nasceu de novo. Essa talvez seja uma tônica nossa assim para frente, né? Então, o que isso tem a ver com seguir Jesus? Seguir Jesus, a questão nossa é seguir Jesus. Então, a gente está muito acostumado aos padrões, o padrão de vida que é enfiado goela abaixo na gente pelos teólogos da América do Norte. E a gente assimilou isso e incorporou um padrão de vida que eles enfiam goela abaixo na gente. E a gente nem se pergunta se isso tem a ver com seguir Jesus. Às vezes não tem nada a ver com seguir Jesus. A gente lê um livro de um teólogo americano de um ministério bem sucedido, formado em grandes universidades mundo afora e numa cidade rica.
onde não tem nenhum pobre na igreja, os irmãos não precisam dar dízimo todo mês porque não tem o que fazer com tanto dinheiro. E aí eles falam que assistência social é uma coisa do Estado, é o Estado que tem que se preocupar com as questões dos pobres, do pessoal mais oprimido, do pessoal injustiçado, que essa não deve ser uma preocupação da igreja. E a gente aceita isso, como se isso fosse um padrão de vida. Bom, o que isso tem a ver com seguir Jesus? Não tem nada a ver com seguir Jesus. Não tem nada a ver com seguir Jesus. Mas a gente aceita esses padrões de vida, esses modelos de vida, como sendo uma prática cristã aceitável. E aí a gente começa a julgar o outro e a si mesmo a partir desse padrão de vida que os teólogos da América do Norte nos enfiaram com ela abaixo e continuam nos enfiando. E sem perguntar se isso tem a ver com seguir Jesus. Às vezes não tem nada a ver com seguir Jesus, tem absolutamente nada a ver. Mas a gente aceita como um padrão de vida, como um modelo cristão a ser imitado, né? Então, é importante ficar isso bem claro. Bom, o que isso tem a ver com seguir Jesus? O que isso tem a ver com seguir Jesus? Eu educo meu filho dessa forma. Por quê? Porque eu aprendi que tem que ser dessa forma. Bom, tá bom, mas isso tem alguma coisa a ver com seguir Jesus? Tem alguma coisa a ver com seguir Jesus? Tem? Bom, então vai em frente. Se tem a ver com seguir Jesus, vai em frente. Não tem nada a ver com seguir Jesus. Então, por que estamos fazendo, né? Então, tem que ser uma pergunta recorrente, né? E essa vai ser a pergunta que nós faremos a partir dessa aula e para todas as futuras aulas. Mesmo que a gente não a faça, você deve ter ela por base. O que isso tem a ver com seguir Jesus? Como eu vou seguir Jesus nessa área? Então, para que iniciar um relacionamento, por exemplo, de amizade ou de namoro com alguém? Isso tem a ver com seguir Jesus? Com quem vou me casar? Você vai seguir a Jesus fazendo isso? Que emprego vou escolher? Você vai seguir a Jesus escolhendo esse emprego? Tem a ver com seguir a Jesus isso? Quantos filhos teremos? Não vamos ter filhos nenhum. Isso tem a ver com seguir Jesus? Nós vamos ter que responder essa pergunta em tudo que fazemos. Porque tudo que fazemos, se nós negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos a Jesus, tudo que fazemos deve ser tentando seguir a Jesus. Ah, não tem nada a ver com seguir Jesus. Não, isso é só para me dar prazer. Opa! Espera aí, então ligue uma luz de alerta no painel, porque pode ser que talvez você não tenha nascido de novo ainda. Porque aquele que nasceu de novo segue Jesus. Segue Jesus. Ah, mas nasci de novo. A gente vai falar sobre isso nesse texto que a gente vai estudar agora. Às vezes a pessoa nasce de novo, mas não compreendeu isso ainda. E Deus dá a compreensão. E talvez essas aulas tenham servido para te dar essa compreensão. Eu sou um novo nascido, regenerado, mas eu não tinha aprendido isso ainda. E é tão simples, né? Está aqui o tempo todo. E a gente complica, enfiando um monte de coisa na nossa vida. E não olha para o básico, que já é muita coisa, né? Só cumprir esses 3 passos de Jesus já afeta o resto da nossa vida nessa terra. Você ia falar, Gidão? Quando a gente pergunta se isso tem a ver com seguir Jesus, então uma outra coisa que a gente tem que associar são outras 2 palavrinhas que são importantes também. Uma coisa é o que a gente concorda e uma outra coisa é o que a gente aceita. Então, uma pessoa pode ter um modo de vida que não tem nada a ver com seguir Jesus. Obviamente a gente não vai concordar com esse modo de vida, mas há casos que a gente pode aceitar. Aceitar não significa concordar, a gente aceita. Há outros casos que não dá para aceitar, né? Que não dá para aceitar. E então, uma coisa não quer dizer a outra, né? Então, uma coisa é concordar, outra coisa é aceitar. São coisas diferentes. Então, uma pessoa pode ter um modo de vida que não segue a Jesus, que não é um modo de vida coerente com o seguidor de Jesus. Nunca vamos concordar com isso. Mas mesmo não concordando, há casos em que nós podemos aceitar se não afronta, se não confronta diretamente um decreto de Deus. Então a gente aceita. Não significa que concordamos, mas aceitamos, né? Então,
por aí. Deixe-me dar um exemplo. Suponha que você receba uma proposta de emprego que vai fazer com que você gaste 75% do seu tempo com esse emprego e vai te afastar muito da sua família e naturalmente muito da igreja. Mas de alguma maneira você conseguirá, vez ou outra, estar presente em casa, estar presente na igreja. Naturalmente talvez você vai abrir mão de algum ministério que exercia, mas a possibilidade de ganhar mais é muito maior, de ter um salto na sua carreira, de construir algo para a sua família, e você toma a decisão, sim, eu quero aceitar esse emprego. Na maioria das vezes as pessoas sequer consultam aqueles que são os seus mestres bíblicos, né? Consultam os pastores a respeito disso. Deveriam também. Porque, normalmente, quando não consultam, não buscam conselho, não só dos pastores, mas de crentes mais sábios, lá na frente, quando as coisas dão errado, aí vem buscar ajuda no pastor. Mas, às vezes, nessa hora, o que o pastor pode falar é simplesmente, gente, não tem mais o que fazer. Você não veio me buscar conselho. Você só veio dizer para mim a sua decisão, e, às vezes, a consequência já aconteceu e não tem mais como remediar. Mas vamos supor que você receba essa proposta de emprego e decida por si só aceitá-la. Sabiamente, biblicamente, não parece ser uma postura prudente. Nós não podemos dizer que discordamos, porque você está trabalhando, está dizendo que irá seguir a Jesus fazendo isso. Nós poderíamos dizer, eu não faria o que você está fazendo. Mas eu posso discordar do que você está fazendo, mas eu posso aceitar. Tá bom, paciência, não posso controlar a sua vida. Eu não aprovo, mas eu permito. Vou fazer o quê? Isso pode ter consequências sérias no seu casamento, na sua criação dos filhos, no seu envolvimento com a igreja, e pode nitidamente te afastar do Senhor. Mas é uma decisão sua que não afeta a doutrina bíblica, não afeta, não é nenhum escândalo, é só uma decisão imprudente. Talvez lá na frente gere consequências terríveis, e aí talvez nós tenhamos que intervir. Talvez você traia a sua esposa, o seu marido, talvez você tenha um modo de vida totalmente descrente, pagão, e não mais como um discípulo de Jesus. Aí nós vamos ter que intervir como igreja. Mas por ser uma decisão imprudente, eu não concordo, mas eu não tenho muito o que fazer. Se a gente parar para pensar, isso acontece muito na igreja, muito. A gente vê as pessoas tomando decisões e a gente olha e fala, olha, não parece ter nada a ver com seguir a Jesus aquele negócio ali. Mas a pessoa teima de pé junto, que não, eu estou seguindo a Jesus, é o que eu vou fazer. Tá bom. Mas parece que não tem tanto a ver com seguir Jesus. Mas a gente não pode impedir aquela pessoa de fazer aquilo. É mais ou menos isso que o Gideon, não sei se foi isso que ele quis dizer, mas é mais ou menos isso. Às vezes as pessoas tomam decisões achando que estão seguindo a Jesus, ou nem pensam sobre isso, mas que são decisões imprudentes, tolas, pequenas talvez, mas que vão gerar grandes consequências ruins lá na frente. E às vezes a gente não pode impedir isso. A gente pode discordar e falar, olha, eu não faria o que você está fazendo, mas eu não posso te impedir de fazer. Por exemplo, mais um outro exemplo. Um jovem diz, eu quero me casar com aquela moça lá. Olha, eu não posso impedir o casamento. Os dois são crentes. Tudo bem, tudo bem. Mas seria melhor que vocês conhecessem mais a família um do outro, que vocês fizessem perguntas mais sérias um para o outro, que vocês tivessem certeza da fé um do outro. Não, eu quero me casar. Tudo bem. Não há nenhum impedimento bíblico para isso, mas eu não faria. Eu pensaria mais sobre. E aí acontece o casamento. Esse é um exemplo do que a gente permite. Paciência. Mas lá na frente, esse jovem ou essa jovem agora querem se divorciar e casar com uma outra pessoa, ou querem viver uma vida dupla no casamento e com um amante ou uma amante.
Aí a gente entra e fala, não, aí não. Não tem condições de você se tornar, ser parte dessa comunidade aqui, vivendo uma vida deliberada no pecado. Uma coisa é tomar uma decisão imprudente, outra coisa é viver no pecado. E aí é que entra a disciplina bíblica. Não sei se faz sentido para vocês. Faz sentido? Algum comentário aí? A gente nem entrou no texto ainda de hoje, né? Tem que entrar. Tem um versículo, pastor, que diz o seguinte assim, ó, 1 Coríntios, aqueles que quiserem abrir, 1 Coríntios 10, ele é muito conhecido, 10:31 adiante, diz assim: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivos de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. A ideia aqui é você fazer a seguinte pergunta, né? Nos seus passos, o que Jesus faria? Se o que eu quero fazer implicam na vida de alguém, se vai complicar a vida de alguém, é melhor que eu não faça. Né? Se o que eu vou fazer vai ajudar, então eu vou fazer. Deus vai se agradar, Jesus Cristo vai se agradar do que estarei fazendo? Biblicamente, se Ele aprova, faça. Biblicamente. Humanamente falando, caia fora. Né? É a ideia de você, às vezes, você arruma uma arapuca, faz um laço aí e você acaba entrando nele e depois você não tem como sair mais. E você não sabe nem o que fazer depois. Mas a ideia que Paulo fala aqui, lá no 33, ele diz: também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem. É a ideia de negação também em prol do outro. A gente vai entrar no texto agora, e é a ideia de você passar mal, morrer, ser levado ao abatedouro para o bem de todos. Enquanto eu morro, outros irão viver. Né? Enquanto eu tomo as decisões que sejam aplaudidas lá no céu, né? Enquanto as minhas decisões sejam um caminho de morte na carne, outros irão sobreviver, outros serão salvos. Então ele fala, tudo que eu fizer tem que ser para a glória de Deus. Muito joia. Aqui a gente já poderia encerrar a nossa aula, né? Já seria muito conteúdo, mas nós vamos aproveitar a próxima meia hora até as 11 para observar um exemplo. Então, o que nós temos até agora nós olhamos para os 4 evangelhos, se você reparou. Nós, na primeira aula, vimos sobre João, na segunda aula, estudamos uma passagem em Mateus, hoje estudamos um trechinho de Marcos e um trechinho de Lucas, compreendemos todo o evangelho, os evangelhos, tentando identificar o que é seguir a Jesus neles, e aí a gente descobre, tá, isso é o que Jesus quer de nós. Seguir a Jesus significa isso. Há algum exemplo de alguém que tentou viver dessa maneira? Sabe qual é a resposta? Você acha que há algum exemplo? Depois que Jesus morre e ressuscita e sobe aos céus, há algum exemplo de alguém que tentou viver seguindo a Jesus, negando a si mesmo, tomando a sua cruz diariamente e seguindo, imitando Ele em tudo? Quem você sugeriria? Qual um dos personagens bíblicos do Novo Testamento que mais se aproximam disso que a gente está falando aqui? Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem que mais tentou, tanto que esse texto que o Gil citou, ele disse, é isso que eu estou tentando fazer. Não fazer as coisas para me satisfazer, mas para alcançar pessoas. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3, esse é o texto que nós vamos gastar aí a nossa segunda parte da aula. Filipenses capítulo 3. Nesse texto nós temos uma das melhores descrições do novo modo de viver do apóstolo Paulo, depois que ele nasceu de novo. Depois que ele encontrou o Senhor Jesus, e todo esse processo aconteceu na vida dele.
Filipenses 3, de 1 a 21. Todos achamos? Muito bom. Diz assim o texto: Meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, e isso vos dá segurança. Tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós os que servimos a Deus em espírito, e nos orgulhamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu, circuncidado no 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei eu era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por amor de Cristo. Sim, de fato, também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas. Eu as considero como refúgio, ou como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo, e o poder da sua ressurreição, e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha a alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Irmãos, sede imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tende em nós. Porque há muitos, sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago, ou o próprio ventre. E a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Perceba, eles se preocupam só com as coisas terrenas, as coisas desse mundo. Mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Que bela descrição da nova maneira que Paulo tinha de viver. Nós vamos gastar os próximos minutos tentando decifrar o que ele está dizendo aqui. Vamos lá? Gil, diga para nós o que ele diz no versículo 1 aí. A primeira coisa que a gente identifica aqui é que Paulo ele está preso, né? Ele está preso e convida a igreja a se alegrar no Senhor, mesmo na situação que ele se encontra. Eu acho difícil alguém encontrar alegria dentro de uma cela. Eu não sei como é passar lá, graças a Deus. Mas que Deus tenha misericórdia daqueles que se encontram nessa situação. Mas o apóstolo Paulo está nessa situação. E ele está preso por causa da cruz de Cristo, por negar a si mesmo e fazer a vontade do Senhor, né? E ele está nesse momento, e ele fala: igreja, olha o jeito que eu estou, e eu peço a vocês que se alegrem no Senhor, e que, quem sabe, vocês até parem aqui também por causa da cruz do Senhor, né? Por fazer a vontade dele. E ele clama a igreja, ele implora a igreja que continue a lutar, a batalhar pela fé evangélica, mesmo na situação que ele se encontra, mesmo na situação de penitência, né? Onde os crentes se encontravam nesse momento, né? Um momento de dor. Muito bom. Então, por pregar o evangelho,
o apóstolo Paulo começou a ser perseguido por líderes religiosos que não suportavam a mensagem da cruz, e então conseguiram fazer com que Paulo fosse preso. E para não ser morto, ele teve que apelar para César. Ele teve que apelar e dizer, olha, eu prefiro ser julgado pelo imperador. Então ele é conduzido até Roma e ali fica por 2 anos esperando ser julgado. Mas os seus acusadores não vão até ele, até que o imperador libere ele, fala, não tem ninguém para acusar, vamos libertá-lo. Então o apóstolo Paulo está preso em Roma, esperando o julgamento por pregar o evangelho, simplesmente por isso. Ele não era um criminoso, mas simplesmente por fazer a vontade de Deus. E ele está preso, mandando essa carta para a igreja em Filipos, dizendo, se alegrem. Loucura, né? Se alegrem porque eu estou alegre aqui, apesar de tudo. E aí ele explica por que ele está alegre. O restante do capítulo mostra. E aí, versículos 2 e 3, tem uma mensagem importantíssima nesse capítulo, Gideon, diga para nós aí. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Paulo está fazendo aqui um alerta contra esses maus obreiros. Parece que tem um pessoal aí querendo ensinar um comportamento exterior, a circuncisão. Os judaizantes continuavam agarrados à circuncisão, e então o novo convertido a Jesus Cristo, que tinha nascido de novo e que passava a seguir a Jesus Cristo, não era o suficiente. Os judaizantes queriam que ele circuncidasse ainda assim, e a circuncisão era o exemplo maior de um pacote todo. Então, esse viver moralista, legalista, esse ser pouco caiado, não é self-service, não é uma questão que você vai escolhendo aqui e ali. Não, é prato feito. Você aceitou a circuncisão como uma condição para aceitar o favor de Deus, então você aceita todo o resto, é prato feito. Paulo está alertando, cuidado com esse viver moralista, não abracem essa circuncisão, porque isso implica em aceitar todo o restante desse viver moralista, legalista. Nós é que somos, nós que temos a verdadeira circuncisão, que aceitamos o que Cristo fez, que nos gloriamos pelo que Cristo já nos fez. A nossa circuncisão é interior, é no coração, não é? Esse é o alerta que Paulo está fazendo aqui. Não aceite esse viver moralista, legalista. Esses homens pareciam a sombra do apóstolo Paulo. Por onde ele passava e pregava o evangelho e estabelecia uma igreja e saía, esses homens viam na rabeira do caminhão de Paulo. Eles vinham atrás de Paulo e observavam e falavam, muito bom, vamos ver o que Paulo fez aqui. Eles chegavam na igreja e diziam, muito legal, o apóstolo Paulo disse que para ser salvos basta crer em Jesus. Ótimo, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é só isso. Paulo, ele foi bem intencionado, mas falta algo. Esses homens eram judaizantes. Eles diziam crer em Jesus, mas diziam que para seguir a Jesus você precisava voltar para o jugo da lei, o jugo dos fariseus, voltar a cumprir aquelas regras e observâncias rigorosas dos fariseus. E Paulo diz, olha, eu sei que em Filipos tem camaradas assim, cuidado com eles, não deem ouvidos a eles, não voltem para o legalismo. Lembre-se de que nós nos orgulhamos do que Cristo fez por nós e não do que nós fazemos para ser aceitos por Deus. Tomem cuidado com esses homens. Na nossa igreja há pessoas assim? Se há, nos contem, porque nós precisamos lidar com elas. Às vezes não escrachadamente, mas às vezes esse pensamento vem à tona. Olha, mas você não pode fazer isso, senão você vai perder a sua salvação. Você tem que cumprir algumas regras, não é só crer em Jesus, tem mais algumas coisinhas. Nos nossos dias ainda há isso muito presente. E aí Paulo mostra aos filipenses, os versículos 4 a 6, que se há alguém que poderia se orgulhar de cumprir regras religiosas, quem que era? Era ele mesmo. Porque ele diz, olha, se tem alguém que poderia se orgulhar diante de Deus, sou eu. Ele diz, eu fui, versículo 5, circuncidado no 8º dia,
Eu sou da descendência de Israel, e da descendência de Israel eu sou da tribo mais nobre, a tribo de Benjamim. Eu sou hebreu de hebreus, eu sou da nata. Se fosse um carioca, ele falaria, sou um carioca da gema. Eu sou lá do top dos top dos judeus. E continua, quanto à lei, eu fui rigoroso. Os fariseus eram o grupo que interpretava a lei de maneira mais rígida. Fui fariseu. Versículo 6, eu levava as coisas dos fariseus tão a sério, que eu entendia que a igreja era uma seita que precisava ser combatida. Eu entendia que Jesus era um falso mestre, e eu perseguia os seguidores dele. Quanto ao zelo, eu fui tão extremo, que eu saquei a minha espada e corri atrás dos crentes. Eu queria acabar com eles, porque eu achava que eles eram heréticos, antes de ser convertido por Cristo, naturalmente. Quanto à justiça que há na lei, tudo aquilo que se pedia, tudo aquilo que se dizia, ser regras que um homem deveria cumprir, ele bate no peito e diz, eu era irrepreensível, eu cumpria tudo. Eu era o melhor, eu era o bonzão mesmo. Se há alguém que poderia se orgulhar de uma vida religiosa, sou eu. Certo? Aí a gente vê o que ele faz com tudo isso. Versículos 7 e 8, Gil. Diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. A ideia aqui é que Paulo ele estava não satisfeito com o salário desse século, desse mundo. Ele estava satisfeito com o que viria depois, que eram os tesouros dos céus. E então tudo aquilo que ele tinha como grande status, como aquilo que as pessoas almejavam, ou pelo menos os estudiosos da época, ele deixou de lado e eu considero isso como algo inútil. E ele usa um termo até pesado, né? Como esterco. Aí você pode pensar aí o que é. Fezes, né? Então ele falou assim, olha, eu comparo ao que eu tenho até agora, né? Humanamente falando, como isso. Para mim isso não serve de nada. Então ele não estava mais satisfeito com o salário desse mundo, com aquilo que esse mundo poderia oferecer. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz o seguinte, que as pessoas que almejam os status desse mundo, almejam aquilo que o mundo oferece, o seu salário já é o que o mundo já oferece, é aquilo que o mundo já dá, são as riquezas que o mundo já pode proporcionar a essas pessoas. Então o salário deles é isso aí. Mas o cidadão dos céus, o salário deles é o que está por vir, né? Por isso que Paulo fala, eu prossigo para lá, para o alvo, né? Eu prossigo para lá, eu quero chegar lá, né? Não que ele já tenha, ou que ele conquistou sozinho, mas ele fala, olha, de todos, eu uso de tudo e me esforço para que aquilo que eu nego agora seja uma maneira de alcançar pessoas. Então se eu tiver que morrer aqui, eu vou morrer. Se eu tiver que passar mal por causa de Cristo, eu vou passar. Porque eu não estou contente mais com esse salário daqui, essa coisa mesquinha que é esse mundo. Eu quero o salário dos céus, eu quero chegar lá. Então é como se Paulo tivesse feito uma lista de tudo aquilo que ele se orgulha. E você poderia fazer essa lista mental agora. Eu nunca matei ninguém, nunca roubei, começa por essas coisas. Depois, eu não falo palavrão, já fazem uns 30 minutos, ou 30 anos, não sei. Eu não assisto esse tipo de programa, eu não ouço esse tipo de música, eu visto esse tipo de roupa, eu congrego todo domingo, e você coloca uma lista de coisas boas que você faz. Paulo diz, a minha lista é melhor que a sua. Mas assim, muito melhor que a sua. Aí você bate no peito e diz, eu sou bom por causa da minha lista. Sabe o que ele fala? Eu peguei a minha lista, eu amassei essa lista, eu joguei no chão, e para mim ela é igual cocô. Essa é a palavra refúgio aqui. Fezes. O que você faz com fezes?
Ele diz: é isso aí. Tudo que eu faço de bom é isso. Lixo, inútil, serve para nada. Se eu faço isso com a minha lista, imagina você com essa sua lista miserável aí, que não chega nem aos pés da minha, apóstolo Paulo. Lixo, inútil. Aí, no versículo 9 tem uma declaração muito importante. Porque por que Paulo considerava tudo que ele faz de bom como inútil? Porque ele diz no versículo 9 que isso é indispensável para que alguém possa ganhar Cristo. Ele diz: e ser achado nele. Finalzinho do versículo 8: para que possa ganhar Cristo. E ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo está dizendo que para que você possa ganhar Cristo, é indispensável que você considere as suas boas obras como esterco. Porque alguém que é achado em Cristo, ele usa essa expressão, né? E ser achado em Cristo. Ele diz: tem uma justiça que é dada por Deus, por causa da obra de Cristo. Essa pessoa alcançou isso pela fé, e não pelas práticas boas que ela tem da sua própria vida. Então o que Paulo quer dizer aqui é que ganhar a Cristo significa abandonar todo modo de viver moralista ou legalista e pela fé aceitar o que Jesus fez na cruz para que você pudesse ser aceito por Deus. Significa você se desarmar e dizer: eu não tenho nada para oferecer para ganhar minha salvação. Nada. Não há espaço para um moralista, para um legalista no reino do céu. É impossível que ele esteja lá. O que mais poderia ser essa pessoa é Paulo. Ele diz: eu tive que abandonar tudo isso. Todos os meus motivos de orgulho. Forte, não é? Pois bem, e aí a gente chega no recheio, que é o miolo mais importante do texto, versículos 10 e 11. E olha o que Paulo diz. Ele faz tudo isso para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Quem abandona a sua lista de méritos e reconhece que não pode fazer nada para ser aceito por Deus e aceita o que Jesus fez por ele na cruz, pela fé, passa a ter em si um profundo desejo em seu coração, um desejo de experimentar 3 coisas. Primeira, qual que é que Paulo diz no versículo 10? Qual que era um dos maiores desejos que ele tinha? Conhecer Cristo. Gideon, diga para nós o que isso significa. Paulo aqui está expressando um desejo, um sentimento, um anseio do coração, né? Ele desenvolve uma maneira de... Ele desenvolve no texto o que tem sido a vida dele, e aqui ele revela um desejo, um anseio do coração, um sentimento dele. Quero conhecer a Cristo. O que está no meu coração é conhecer a Cristo. Não dá para alguém se dizer cristão e não saber sobre Jesus Cristo. Os evangelhos são tão fáceis de ler, contam quase toda a vida de Jesus Cristo, são livros pequenos. Como é que um cristão nunca leu os evangelhos, né? Não sei como é que pode ser isso, né? Não, eu sou cristão, Jesus Cristo morreu na cruz por mim, eu aceito a salvação dele, e eu não li os evangelhos ainda. Só são 4, pequenininho. Dá para ler todos numa manhã, se ler devagar. Nunca leu os evangelhos. Eu teria vergonha de nunca ter lido os evangelhos, de professar uma fé em Jesus Cristo como Salvador da minha vida e nunca ter lido os evangelhos para procurar saber quem é o Salvador da minha vida e o que ele falou, o que ele fez e como as pessoas entenderam o que ele disse. Paulo
observou de perto, Paulo não era distraído. E mesmo assim ele ainda ansiava conhecer a Cristo, talvez um significado maior, né? Uma intimidade maior, um viver maior e mais intenso do que Cristo ensinou e do que Cristo fez. Acho que por aí. Eu estou impressionado com essa música aí. Faz 20 minutos que está na mesma coisa, não sai. Impressionante. Muito bom. Então, o desejo profundo do apóstolo Paulo era conhecer Cristo, segui-lo o mais de perto possível. Segundo, o que ele diz no versículo 10 ainda? Conhecer o poder da sua ressurreição. Explica para nós, Gil, o que significa isso. O poder da sua ressurreição. Confesso que eu não tenho nem palavras para poder falar disso. O poder da sua ressurreição. Eu vou tentar falar aqui, mas é complicado. Eu não chego a uma compreensão humana, não tenho uma compreensão, se você for pensar de forma humana, como é que alguém ressuscita alguém que já está morto, né? Como que é isso? E parece que o apóstolo Paulo ele lutava para que, pela minha compreensão aqui, parece que ele está falando daqueles que estão perdidos, certo? Se eu estiver errado, o pastor pode me ajudar. Tá. Mas parece que ele trabalha nesse sentido, né? Mas eu vou caminhar aqui. Logo que o que Paulo quer dizer é que ganhar Cristo significa abandonar todo modo de viver moralista, né? Aqui? Eu estou perdido aqui, irmão. Desculpa aí. Acho que os irmãos perceberam. Desejar ardentemente a ressurreição dos mortos, ou seja, participar da glória, a vida futura, né? E não viver satisfeito apenas com a vida neste mundo. Eu acho que eu falei alguma coisa já, né? Sobre isso, né? Não estar satisfeito com isso daqui. Dá a ideia também de almejar, alcançar aqueles que estão perdidos. E a ressurreição é justamente trabalhando nesse sentido, né? Lutar para alcançar as pessoas e não estar satisfeito com o que esse mundo oferece, né? A Bíblia diz: esse mundo jaz do maligno, está sobre o governo do maligno, né? Mas que nada fugiu do controle do Senhor. Então esse mundo é terrível. E Paulo, ele, de forma alguma, a gente vê ele lutando para dizer assim: olha, eu quero isso para o meu futuro, das coisas aqui dessa terra. Eu não quero isso, eu quero aquilo que dá prazer ao Senhor, ao meu Senhor. Eu fui feito para isso. Eu sou criação dele, fui feito para isso, para alcançar outras pessoas. Então eu não estou satisfeito com o que esse mundo me oferece, então eu não vou oferecer isso a ninguém. Então Paulo desejava ardentemente a ressurreição, o que vem no outro mundo, no mundo vindouro. Não me satisfaço com as coisas desse mundo. E aí, por fim, o final do versículo 10, ele diz: conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e o que ele buscava, o que ele desejava. Olha aí o versículo 10. E a participação dos seus sofrimentos. Participar dos sofrimentos de Cristo. Paulo desejava participar dos sofrimentos de Cristo, identificando-me com ele na sua morte. O que significa participar dos sofrimentos de Cristo, Gideon? Paulo, ele quer conhecer a Cristo, e o sonho dele, o que ele almeja, é o dia da vitória. O dia em que virá o Senhor Jesus e ele terá seu corpo transformado e glorificado, como é o corpo de Cristo, a ressurreição dos mortos. Esse é o sonho, esse era o objetivo de Paulo. Eu desejo e eu anseio o dia da vitória. Eu quero conhecer essa ressurreição que Cristo conquistou para a gente na cruz. Enquanto isso não acontece, eu vou viver aqui do modo mais digno possível,
seguindo a Jesus com o modo mais intenso e visceral que eu consegui. E o que isso significa? E o que isso vai implicar? Vai implicar que as pessoas vão se rebelar contra mim como se rebelaram contra Cristo. Simples assim. Simples assim. Enquanto a ressurreição não acontecer, enquanto Cristo não vier nos buscar, eu vou viver como Ele viveu. E viver como Ele viveu significa ser rejeitado como Ele foi rejeitado. E sofrer como Ele sofreu. É simples. Então, evitar o sofrimento é tolice, porque viver num mundo caído é inevitavelmente ser atingido pelo mal. Inevitavelmente. Se você é atingido pelo mal de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer imitando o modo de viver que Jesus deseja para mim. Então, deveria ser natural para o cristão encarar as questões dessa vida e encarar de frente e com entusiasmo. Não, Cristo viveu dessa forma e foi rejeitado. Eu vou viver da mesma forma. E vou ser rejeitado da mesma forma. Não, tudo bem. É a regra do jogo, é assim que funciona. Essa é a odisseia que Deus planejou para a gente. Muito jóia. Nós já chegamos às 11 horas, faltam 3 para as 11. E eu creio que ainda temos algo para mastigar nesse texto ainda. Tem implicações poderosíssimas ao termo desse capítulo, e eu creio que nós poderíamos adiá-las para domingo que vem. E aí nós também entraríamos e concluiríamos a aula de domingo que vem, na semana que vem, naturalmente. O que o apóstolo Paulo vai dizer a partir de agora, nós queremos estender um pouquinho sobre esse participar dos sofrimentos de Cristo, porque é muito importante para a vida cristã hoje. Lembra que é tomar a sua cruz diariamente, morrer para si mesmo e que as pessoas vejam que você está morrendo para si mesmo. Parte do seguir a Jesus implica em ódio do mundo. É impossível que alguém siga Jesus e não experimente algum tipo de ódio do mundo. Pode ser um ódio velado, escondido, que as pessoas não revelam, não manifestam. Mas haverá algum tipo de ódio. Talvez um ódio do tipo: você é o perfeitão, você é perfeitona, nunca erra, é? As pessoas talvez não te digam isso, mas pensem assim: a sua família é diferente da minha, você lida com dinheiro de maneira diferente, você não fica bravo do jeito que eu fico, você acha que é melhor que eu? Você é diferente de mim. E quando eu estou perto de você, eu tenho vergonha do meu estilo de vida, porque você é diferente. O que o mundo está dizendo ao fazer isso? Ele está olhando para você e vendo Jesus em você. Paulo diz: eu quero participar dos sofrimentos de Cristo. Quando o mundo olhou para Jesus, lembra de João 3? A luz veio aos homens, mas os homens a rejeitaram, porque amaram mais as trevas do que a luz. Quando as pessoas viram Jesus, o que elas fizeram? Elas disseram: vem cá, eu amo ficar na luz, eu quero abraçá-la, eu quero Jesus. Foi isso que elas fizeram? Elas rejeitaram a Jesus e falaram: suma daqui, porque você mostra a nossa podridão, a nossa sujeira, e nós não queremos reconhecê-la, nós não queremos abandoná-la. Você é o perfeitão, né? Você é aquele que cumpre toda a lei de Deus. Você é um retrato daquilo que eu nunca serei. E eu não quero ser isso aí. Eu quero continuar nas trevas. Por isso as pessoas odiaram a Jesus, por isso as pessoas prenderam a Jesus, por isso as pessoas traíram a Jesus e mataram Jesus. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: eu quero imitar a Jesus. Você quer imitar Jesus na vida dele? Pode se preparar para imitá-lo nos seus sofrimentos também. Jesus diz: me odiaram, irão odiar a vocês também. Mesmo que as pessoas nunca digam, elas terão em seu coração um ódio de você. Eu não suporto a sua vida, eu quero ver você cair, eu faço de tudo para ver você errando em uma coisa, e aí eu vou pegar esse seu erro e jogar na sua cara o tempo todo, para dizer: está vendo, você se orgulha de ser crente, de ser
o santarrão, o seguidor de Jesus, mas nisso você errou, lembra? Há o ódio do mundo. Por quê? Porque você está participando dos sofrimentos de Cristo. Às vezes é velado, mas às vezes não é, às vezes é escrachado. Às vezes a perseguição é nítida. Eu te odeio porque você é crente, eu vou fazer de tudo para te derrubar. O que Paulo está dizendo é participar dos sofrimentos de Cristo. A gente vai desenvolver um pouquinho mais isso na semana que vem, terminar Filipenses e entrar no tema da aula que vem, que é sobre como nós fazemos isso como igreja, como grupo. Esse é um exemplo individual do apóstolo Paulo. Eu tentei seguir a Jesus dessa maneira, e ele vai chamar os crentes a fazer a mesma coisa. Mas e quando um crente se junta com outro e com outro e com outro? Como é que é esse negócio comunitariamente? Como é que é esse negócio em uma vida de igreja? A gente vai olhar para o livro de Atos e perceber como foi que as pessoas, os primeiros discípulos de Jesus, tentaram aplicar essas coisas na sua vida. E vamos ver como a igreja ali em Atos se desenvolve. E são coisas que a gente quer buscar para a nossa vida pessoal, mas também para a nossa vida como igreja. Amém? Os presbíteros querem concluir, a gente vai ter que parar aqui e continuar domingo que vem. Pergunta? Alguma pergunta? Questão? Nenhuma? Está todo mundo pensativo na música ou no que a gente falou aqui? Vamos encerrar, queridos? Pedir para o Gil encerrar com uma oração, por favor. Antes eu peço desculpa aos irmãos que eu me distraí. Enquanto eles estavam falando, música, né? eu estava pensando com outra coisa aqui. Não era com a música não. Aí eu acabei me distraindo e me perdi aqui no texto aqui. Vamos orar. Querido Pai, obrigado por permitir a gente entrar num texto tão rico, onde devemos largar os desejos desse mundo, as nossas próprias vontades e seguir em alcançar o Senhor, em servir ao Senhor, em agradar o Senhor e assim alcançar outras pessoas. Que esse desejo possa surgir no coração de cada crente aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que não puderam estar aqui, Pai. Eu peço ao Senhor que esse seja o alvo de todos nós, em alcançar, em agradar o Senhor, em viver para o Senhor. Mesmo que a gente já tenha a morada no céu através de Jesus Cristo, mas enquanto o Senhor não vem, que a gente possa desejar esse mel, que a gente possa desejar essa satisfação no Senhor apenas, e não nesse mundo. O que temos aqui é passageiro, e logo isso tudo vai ficar fedido, já tem estado fedido de acordo com os teus padrões, Pai. Mas que isso tudo aqui a gente possa considerar como esterco, que a gente possa prosseguir ao alvo que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é viver para Ele, que é levar outras pessoas para o Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa certeza de salvação que temos em Jesus Cristo. Te peço de forma especial por esses irmãos aqui, aqueles que estão em casa, que o Senhor os visite, que o Senhor fale aos seus corações, meu Pai, e que eles jamais abandonem a sua fé evangélica, que eles jamais abandonem o Senhor Jesus Cristo, os seus ensinos, que eles não possam deixar isso de lado, que eles possam prosseguir, porque esse é o nosso desejo, é o desejo do Senhor, para que outras pessoas também sejam alcançadas. Te peço também que a gente possa se sentir envergonhado, por muitas vezes não dar valor, não dar crédito devido àquilo que o Senhor já revelou aos nossos corações. Eu peço que tenha misericórdia de todos nós, meu Pai. Também te peço para que tenhamos um almoço em família, em paz, e que possamos nos preparar, assim como a gente já tem nos preparado durante a semana, para que logo mais a gente possa desejar estar juntos aqui para louvar o Senhor como igreja. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém.